Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Andrecta, com o tema O Poder das Palavras. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, irmãos, amigos, gratidão por mais essa oportunidade sempre abençoada de refletirmos sobre as luzes da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E entre tantas luzes, meus irmãos, que a doutrina espírita nos proporciona, nós aprendemos com a grande estudiosa espírita, já no mundo espiritual da região de Campinas, a Terezinha Oliveira, e que nos deixou assim várias obras. Em uma de suas obras ela teve ocasião de anotar algo mais ou menos assim: que todos aqueles que estão já despertos, que estão lúcidos aqui na vida, eles sabem que tudo que nos acontece ou veio nos ensinar a amar, ou a compreender, ou a servir. Então, olha que olhar, meus amigos, de sabedoria sobre tudo que nos acontece. De bom ou aparentemente não, tudo que chega ou tudo que parte, veio ou me ensinar a amar, ou me ensinar a compreender e a perdoar, podemos dizer, ou me ensinar a servir. Se nós tivermos esses óculos, essas lentes de enxergar tudo como sendo algo que me veio me ensinar a amar, ou a perdoar, ou a servir, certamente que a nossa vida fica algo mais leve, algo mais feliz. E nós, digamos, caminhamos mais em paz aqui pela vida. Diz uma história, meus amigos, que num reinado distante havia o rei e o seu filho príncipe. Esse rei, que era um homem bom, ele já tinha uma certa idade, mas gozava ainda de bastante saúde. E embora ele ainda tivesse condições de ficar mais tempo no trono, o seu filho, o príncipe, aspirava a assumir o lugar do pai, se tornar rei, antes que o pai viesse a falecer. O pai, o rei, achava essa intenção do filho muito nobre. Mas para verificar se ele estava em condições de assumir o seu lugar no trono, o rei então propôs o seguinte desafio para o filho, a seguinte missão: se ele voltasse vitorioso de uma difícil missão, o pai abriria a mão do trono e o príncipe se tornaria rei. Essa difícil missão consistia em ele obter uma pérola muito preciosa que ficava numa região litorânea do Egito, mas havia um detalhe. Em torno dessa pérola habitava uma serpente muito perigosa, um verdadeiro monstro do mar. Então, esse era o desafio. Se o príncipe conseguisse obter essa pérola, o pai abriria a mão do trono e ele se tornaria rei antes de que o pai viesse a falecer. E ele aceitou o desafio, empreendeu a viagem para essa região específica do Egito, e lá chegando, para ele não ser conhecido como príncipe, ele se desfez das suas vestimentas, colocou os trajes da população local, se encaminhou ali próximo da onde estava a pérola e também a serpente, e ficou aguardando a melhor ocasião em que a serpente ficasse distraída ou viesse a dormir para ele obter a pérola. Enquanto ele aguardava, as pessoas locais lhe trouxeram um alimento. E de tanto ele aguardar, de tanto ele se alimentar, ele acabou como que perdendo a memória.
ele esqueceu da sua missão e caiu num sono profundo. E o tempo passou e nada do rei, do pai, ter notícias do filho, do príncipe. E o rei então ficou preocupado e considerou que ele pudesse estar em perigos. E para lhe auxiliar, lhe escreveu uma carta mágica que tinha como objetivo ajudá-lo, despertá-lo, né? Essa carta mágica, ela foi em direção ao filho, ao príncipe, na forma de uma águia. E conforme a águia foi se aproximando do príncipe, o seu cantar, o seu bater de asas, naquele momento o príncipe, escutando ali a águia, ele acordou, ele despertou. E ele então considerou, era uma mensagem do pai, era um recado do pai. Ele então relembrou da sua missão e num golpe muito rápido ele encantou a serpente, colocou ela para dormir, obteve a pérola, se desfez das vestimentas locais e começou a empreender a viagem de retorno. E na viagem de retorno, com a pérola na mão, ele refletiu e considerou que o grande tesouro, a grande joia que ele estava trazendo não era propriamente dita a pérola, o objeto físico, mas era todo o amadurecimento que aquela experiência, que todo aquele desafio, aquela situação havia lhe proporcionado. E esse amadurecimento lhe dava agora condições dele assumir o lugar do seu pai no trono. Essa história, meus irmãos, ela diz muito também de cada um de nós. Porque a maneira do príncipe, nós também viemos para uma viagem. É estarmos aqui reencarnados no mundo material, no planeta Terra, né? E nessa nossa viagem, nós também temos uma missão, né? Uma missão específica. É a nossa evolução espiritual, né? A gente veio aqui se desenvolver espiritualmente, se melhorar, amadurecer espiritualmente. Mas pode ser que com muitos de nós, também à maneira do príncipe, de tanto a gente se alimentar das coisas desse mundo, dessa viagem que a gente está realizando, é possível que a gente também caia num sono profundo e a gente se esqueça dessa nossa missão. Da missão maior que a gente veio realizar aqui, do porquê dessa nossa viagem. E Deus, que é o nosso Pai, à maneira do Rei, também nos envia cartas mágicas que tem como objetivo nos ajudar, nos despertar para essa missão principal que a gente veio realizar. Às vezes, essa carta mágica pode ser uma experiência difícil, pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser uma decepção, uma desilusão. Às vezes, essa carta mágica pode ser no campo da instrução, da educação, né? Um estudo, um livro que a gente leia. E às vezes ela pode ser algo até mais simples. Uma conversa com um coração amigo. Às vezes uma conversa, né, tem a capacidade de nos despertar, de nos fazer acordar. Então vejamos, meus amigos, o poder das palavras para o bem, né, que pode transformar vidas. Uma simples conversa fraterna. E é sobre isso que a gente vai explorar algo mais, né? A possibilidade da gente ajudar outros corações com, né, a nossa palavra de amor, de esperança, de esclarecimento, de consolo. Então vejamos, se nós, né, meus amigos, diante de uma conversa com
uma outra pessoa, se a gente conversar assim, com calma, sem pressa, sem ansiedade, né? Com clareza, se a gente imaginar e confiar que pelos nossos lábios a gente pode estar ali derramando amor para outra pessoa, que aquela outra pessoa que está conversando conosco, naquele momento, chuvas de fluidos benéficos do mais alto também se derramam sobre ela para acalmá-la, para tranquilizá-la. Nessa, digamos assim, atmosfera de auxílio, se a gente abrir o coração dessa maneira para ajudar alguém numa simples conversa, certamente que a espiritualidade vai encontrar em nós um canal de ajuda, um canal de auxílio para outras pessoas. É como que a gente emprestasse a nossa boca para que através dela Jesus falasse, né? Por intermédio de nós, para ajudar uma outra pessoa. E não tenhamos dúvida, meus irmãos. Jesus, ele anseia por isso, né? Para usar as nossas mãos, as nossas bocas, os nossos olhos, né? Para ajudar outros corações. Quanto, né? A gente não pode auxiliar, semear algo de bom, né? Deixar ali marcado algo positivo, benéfico, edificante, aproveitar cada troca para semear algo de bom no coração de uma outra pessoa. Dizia a Madre Teresa: não deixes que nenhum coração se afaste de você sem que ele se sinta melhor ou mais feliz. Mas para a gente, meus amigos, né, conseguir promover esse bem, nós vamos usar quais recursos? Essas luzes presentes no Evangelho de Jesus, né, redivivas pela doutrina espírita, todas essas verdades que a gente aprende, como, por exemplo, meus amigos, de que o bem eterno é a lei suprema. O bem eterno é a lei. Ou seja, a lei da vida é o bem. A vida é o bem. Essa é uma verdade. Se a gente estiver, portanto, no caminho do bem, a nossa vida se converterá, né, em fonte de bênçãos. Mas se a lei da vida é o bem, eu tenho provas. Todos nós temos. E pode ser que muitas dessas provas que nos chegam na vida são difíceis, às vezes nos fazem sofrer, mas a lei da vida é o bem. Então consideremos, as provas, elas não têm o objetivo, né, de nos ferir, de nos prejudicar, mas elas vieram para nos fazer bem. A lei da vida é o bem. Então elas têm uma finalidade educativa para um progresso necessário que a gente precisa realizar, né? O objetivo delas é o bem. Pode ser que, enfrentando essas provas, a gente tenha muitas adversidades, né? E que muitas vezes a gente pode até se indignar, se revoltar, mas vejamos o que a doutrina espírita nos esclarece, meus amigos. Essas adversidades nada mais são do que matérias, digamos assim, que a gente já teve no passado, mas a gente não assimilou bem. E a gente não só pediu, como implorou para repetir, para agora a gente aprender, assimilar bem esse conteúdo específico, essas adversidades. Portanto, a revolta é um contrassenso, porque fomos nós mesmos que pedimos para passar por elas. É o que a doutrina espírita nos esclarece. Mas ela também vai nos esclarecer, lá na questão 1004 do Livro dos Espíritos, de que a duração do sofrimento é diretamente ligada
ao tempo que a gente leva para se melhorar. Olha só que coisa. Você melhorou, parou de sofrer, né? Então, a duração do sofrimento é o tempo que a gente leva para se melhorar. Mas o sofrimento, no fundo, meus irmãos, tem como causa o egoísmo. A causa de todo sofrimento é o egoísmo. E a forma da gente se libertar do sofrimento é pelo amor. Olha só que coisa. Dizia o Chico Xavier, dentro disso que a gente está refletindo. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio não nos incomoda, quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto, né? Então, vejamos, meus amigos, se Jesus estivesse hoje conosco, é possível que ele, né, nos diria: eu sei que você está precisando de ajuda, eu sei que você tem sofrido, mas o que eu lhe proponho é que você encontre essa ajuda que você está precisando, sendo um canal de auxílio para outras pessoas, para outros corações que estão sofrendo tanto ou mais do que você. São milhares de criaturas, né, meus irmãos, que ficariam muito, digamos assim, contentes com o que muitas vezes nos sobra, né? Com aquela roupa que a gente, por exemplo, encostou e já não utiliza mais. Quantas pessoas não gostariam de ter tido a oportunidade de ter uma formação profissional, né? Que possivelmente a gente teve, né? Quantas pessoas, de forma geral, não gostariam de ter a vida que nós temos? Então, vejamos, meus irmãos, um provérbio chinês diz o seguinte: eu me queixava de não ter sapatos, até o dia que eu conheci um homem que não tinha os pés. Então, a queixa, né, ela é essa inimiga da felicidade. Ela fecha caminhos. Já a gratidão ela abre estradas. E a gente se recorda de uma história. Na década de 70, um homem nos Estados Unidos, num dia de uma chuva torrencial, o carro dele estava acabando o combustível, ele precisava imediatamente, né, encher o tanque de combustível. Ele procurou um posto de gasolina e lá chegando, veio o frentista, o funcionário do posto, abastecer o carro dele. Mas estava uma chuva torrencial e esse frentista acabou tomando chuva. Mas enquanto ele abastecia, ele cantava, ele assobiava, né? Ele não, digamos assim, se incomodava em estar se molhando na chuva. Mas aquele homem, o motorista, seco, confortável dentro do carro, ficou constrangido. Porque aquele funcionário tomou chuva, né, para abastecer o seu carro. E no que terminou de abastecer, ele resolveu abaixar o vidro do carro e dizer para aquele homem: olha, me desculpa, eu precisei parar para abastecer o carro, você fez o seu trabalho, mas acabou tomando chuva. E aí aquele homem, então, aquele frentista respondeu: imagina, eu passei pelo Vietnã, pela guerra do Vietnã. E lá foi tão difícil, foi tão sofrido, que eu jurei que se eu saísse livre e vivo de lá, nunca mais eu reclamaria, nunca mais eu me queixaria de nada, eu só agradeceria. E é assim que eu tenho vivido até hoje. Será, meus irmãos, que nós também já não passamos por algumas guerras do Vietnã na nossa vida?
alguma situação muito difícil que a gente passou e que quando a gente estava vivendo ela, nós conversamos com o mais alto, com Deus, e a gente diz que se a gente passasse por aquilo, ou o nosso familiar, a nossa família, enfim, seria diferente. A gente nunca mais reclamaria, se queixaria, a gente só agradeceria. E aquela situação difícil passou, né? E a gente superou. Mas o tempo também passou. Vieram outras dificuldades, outras adversidades, e talvez a gente se esqueceu daquilo que a gente mesmo se propôs. E talvez hoje a gente, né, reclame, fique revoltado, fique indignado, né? São possibilidades. O fato, né, meus irmãos, é que o queixoso, ele não percebe os investimentos que a vida faz nele, né? A pessoa que se queixa, ela afasta outras pessoas. Como diz um estudioso espírita, o Adeilson Sales, a queixa é o mau hálito da alma. Ela afasta outras pessoas. Mas não só a queixa, né? O pessimismo, ele gera desânimo. A irritação, a cólera, vai gerar violência, né? O sarcasmo, ele vai gerar o quê? Descrédito. Então, uma das leis espirituais mais importantes que Jesus nos ensinou é de que tudo que a gente faz ao próximo, ao outro, nós estamos fazendo a nós mesmos. Olha que interessante. Então, eu nunca machuco alguém sem também me machucar. Eu nunca vou ferir alguém, né, fisicamente, verbalmente, sem também me ferir. Ou seja, toda violência, seja ela qual for, é dilaceração em nós mesmos. Por isso que lá nos 10 mandamentos, quando está dito para nós, não matarás, não é só não matar fisicamente, mas também é não matarás pela palavra, né? Da crítica, do julgamento, matar o sonho de alguém. Então, vejamos, meus irmãos, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse: eu não vim para criticar ao mundo, mas eu vim para salvá-lo. Se Jesus, Espírito iluminado, perfeito, não veio para julgar, para criticar o mundo, imaginemos nós. E dentro dessa temática ele nos deixou assim uma pergunta desconcertante. Ele nos pediu a seguinte observação: por que você enxerga o cisco no olho do teu irmão e você não percebe a trave que está na sua frente? Em outras palavras, gasta o tempo da sua vida para se corrigir, não para criticar, não para julgar, né, o outro. E isso nos faz recordar, meus irmãos, de uma narrativa que o André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, né, num capítulo chamado No Plano dos Sonhos. O André Luiz, nessa obra, acompanha o mentor Alexandre em várias atividades socorristas entre os dois planos da vida. E, numa certa noite, esse mentor Alexandre, ele vai ministrar um estudo, uma palestra, né, para encarnados que têm a tarefa da mediunidade e que durante o sono físico deles, em desdobramento, eles vão se dirigir para esse curso, digamos assim, que é ministrado durante o sono físico deles. E ali é dito, são mais de 300 os encarnados
que estão matriculados nesse curso, mas só 32 comparecem com a devida frequência. Ou seja, 10% apenas aproveita essa oportunidade. E aí é esclarecido do porquê isso acontece. Porque a grande maioria, na hora da libertação do espírito durante o sono físico, ainda se vincula, procura as experiências mais baixas, inferiores, né? Ligadas ainda àquele espírito do passado, né? Então olha que interessante, meus amigos. A maioria, durante a vigília, se contém, usa uma máscara, mas durante o sono físico, na liberdade do espírito, acaba procurando ainda, né, muitos apetites, interesses, inclinações no campo mais inferior ainda da vida. Pois bem, é quase a hora de iniciar o curso, que iria acontecer das 2 às 4 horas da madrugada, e daqueles 32 que comparecem habitualmente, 2 não estão presentes. E daí que o mentor Alexandre, ele ali determina que um dos seus auxiliares, chamado Sertório, vá na casa desses 2 para ver se eles estão precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, se algo está acontecendo que está impedindo deles participarem do estudo naquela noite. E o André Luiz acompanha esse auxiliar, o Sertório, e um desses encarnados que eles vão visitar é o personagem Vieira. E quando eles chegam na residência do Vieira, ele está ali, né, o corpo físico deitado na cama, ele em espírito parcialmente desligado do corpo físico, e ele está ali, né, se debatendo, numa angústia, gemendo, ele está tendo um pesadelo. E próximo dele está presente uma entidade, um homem, né? Um espírito está ali do lado dele, digamos assim, numa posição de confronto. Percebendo o que poderia estar acontecendo, o Sertório, aquele auxiliar, aquele benfeitor, se aproxima daquela entidade e pergunta: o amigo é familiar do Vieira? E então aquele espírito diz: não, mas nós somos velhos conhecidos. Durante a noite, no jantar, ele fez acusações sobre mim que não procede. Ele falou coisas que eu não fiz. E já não basta o que eu estou sofrendo desde que eu desencarnei, que eu voltei para a vida espiritual, e ainda eu tenho que passar por essas difamações, por coisas que eu não fiz, né? Que ele nem sabe o que aconteceu. Então, de tanto ele falar de mim, ele acabou me atraindo até ele. E agora eu estou aqui para tirar satisfação com ele, para esclarecer a verdade, para ele saber o que exatamente aconteceu e não o que ele diz o que aconteceu. Só que desde que eu estou aqui esperando para conversar com ele, assim que ele tenta sair do corpo e ele me vê, ele fica apavorado e volta de volta para o corpo. É o motivo do pesadelo dele. E daí então, aquele benfeitor, o Sertório, verifica que o Vieira não poderia comparecer naquela noite no estudo. Mas o André Luiz, sensibilizado ali com toda aquela situação, disse não era possível ajudá-lo de alguma maneira. E nisso, o Sertório então desperta, acorda o Vieira, para ele sair daquele pesadelo, para que ele acordando, por exemplo, ele pudesse refletir o motivo pelo qual talvez ele estivesse tendo aquele pesadelo e fazer uma prece, né? Alguma elevação em que ele se desligasse daquela vibração. Mas quando ele acorda, ele apenas considera que o motivo do pesadelo que ele estava tendo era talvez algum alimento pesado que ele consumiu no jantar, e não da falta de vigilância que ele teve
com as suas palavras. Então, olha só, né, meus amigos? Que aprendizado para todos nós. Nossas palavras podem nos fazer imenso bem, como também pode, né, nos trazer experiências desagradáveis que nós não gostaríamos de vivenciar. Então, como utilizar, né, meus irmãos, as palavras? Finalizando, naquele grande exemplo, entre tantos outros, que Jesus nos deixou. Aprendamos com Jesus. Ele caminhava com os apóstolos, numa certa ocasião, e de repente, eis que surge um cachorro morto. E ao ver o cachorro morto, os apóstolos, né, já tiveram uma repulsa, né? Aquele alarde, começaram a fazer comentários, né, em relação àquele quadro mais difícil do animal morto, aquela repugnância que aquela ocorrência ali proporcionava para eles. E Jesus calmamente se aproxima do animal e diz: que lindos dentes ele tinha, que belos dentes ele tinha. Era com esse olhar, meus irmãos, dos belos dentes, que Jesus enxergava todos os chamados pecadores da época. É com esse olhar que ele enxerga todos nós até hoje. Mesmo que nós nos sintamos por algum motivo, sujos ou feios, é assim que ele nos enxerga, né? Ele vê a nossa luz, como ele nos disse, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ser o sal da terra é dar sabor à vida das pessoas. Ele nos disse que a gente tem esse potencial de dar sabor à vida das pessoas. Então, se a gente, né, meus irmãos, tiver esse mesmo olhar que Jesus teve, dos lindos dentes, para todas as situações difíceis que a gente esteja enfrentando, né? Como a gente refletiu no início, tudo que me acontece ou veio me ensinar a amar, ou veio me ensinar a compreender, a perdoar ou a servir. Se a gente tiver esse olhar dos lindos dentes, com certeza, né, meus amigos, a nossa vida será muito mais rica de paz e de beleza. Quanto a gente não pode auxiliar, né, com a nossa palavra de amor, de caridade, outros corações. Será que nesse momento alguém não está precisando da nossa ajuda? Será que dentro do meu lar eu não posso fazer mais? Quando vai ser o último abraço? Quando vai ser o último beijo? Quando vai ser a última conversa? Nós não sabemos. Mas, se ainda é tempo, não deixa de falar para aquele coração algo que você gostaria e que você ainda não disse. Não deixa de fazer um bem que você ainda não fez e que você pode fazer. Porque, como diz a Joana de Ângeles, né, meus irmãos? O bem que você deixa de fazer é um grande mal que você faz. Obrigado por mais essa oportunidade. Até uma próxima ocasião. Fiquem com Deus e muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.